Queridos, eu queria começar essa mensagem contando uma história. A gente não sabe se é folclore, se é lenda ou se é uma história real, mas ela é muito pertinente para o tema que a gente vai apresentar. E no final, quando eu for orar, eu oro também pelas ofertas e pelos dízimos, né? Que todo mundo doou, inclusive as pessoas da internet. Conta-se que o Albert Einstein, o grande cientista, né, o gênio da física, ele tomava um trem todos os dias da sua casa até o seu trabalho. E naquele tempo, né, ele viveu no começo do século XX, naquele tempo as pessoas, quando tomavam o trem, elas tinham que dar o bilhete, né, o ticket, para o cobrador que vinha pedir, né? Então, diz que naquele dia, ele ficou procurando assim, todo desesperado, não achava o seu ticket de jeito nenhum. E ele todo nervoso, aí o cobrador falou: "Ô senhor Einstein, fica tranquilo, o senhor toma esse trem todo dia, amanhã o senhor me dá o bilhete." Ele falou: "Não, meu filho, o problema é que sem o bilhete, eu não sei em que ponto eu tenho que descer." Ele precisava do bilhetinho que estava escrito até onde ele ia, para ele lembrar onde ele tinha que descer no itinerário que ele tomava todos os dias da sua vida. Essas excentricidades dos gênios, né? Um homem que era tão capaz e que era capaz de entender, né, e produzir material intelectual, científico, que a grande maioria dos mortais não podiam nem imaginar do que ele estava falando, era incapaz de ter decorado onde ele tinha que descer no seu itinerário todo dia. Incrível isso, né? Eu achei essa historinha muito pertinente para dizer o seguinte: Deus tem um propósito para todo mundo. E lá na eternidade, Ele já concebeu aquilo que Ele espera de cada um de nós. Quando Ele nos criou, Ele já nos criou com esse propósito. E este propósito é o que dá o norte para o destino onde nós vamos chegar. Tá? Deus, Ele não só estabeleceu um propósito, mas um destino que vai trazer glória para o seu nome, vai tornar a nossa vida uma vida relevante no tempo que nós temos aqui para experimentar dessa experiência linda, né, que é poder viver. Mas entre o propósito e o destino, Deus nos deu o potencial, que é a capacidade para que nós consigamos cumprir esse propósito e chegar no destino. Amém? Agora, indivíduos que estão dentro do propósito de Deus e agem na sua capacidade e na sua habilidade, se tornam brilhantes. Se o Einstein, por exemplo, fosse usar como profissão ser guia turístico, ele estava perdido. Ele era um gênio da física, mas tinha uma certa incapacidade de observar detalhes, de se preocupar com coisas corriqueiras. Todo mundo diz que pessoas geniais geralmente são assim, né? São tão fantásticas em algumas coisas e tão incapazes de outras. Tudo isso para dizer para você, querido, em primeiro lugar, que não existe ninguém aqui para quem Deus não tenha um propósito. Não existe ninguém aqui para quem Deus não tenha um destino. E como consequência, não existe ninguém aqui para quem Deus não deu um grande potencial. Amém? Quantos estão dispostos a entender mais sobre esse assunto? Agora, a gente sabe que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o invejoso, ele não só odeia Deus, mas odeia esse propósito de Deus. Então Satanás se levanta contra Deus, contra todos a quem Deus ama, sobretudo para impedir que o propósito de Deus seja concretizado. Então ele vem para roubar o potencial. E hoje eu quero falar com vocês
sobre 5 inimigos do potencial, que são, na verdade, todos eles orquestrados pelo próprio diabo, para que você jamais cumpra o propósito e jamais chegue ao destino, porque ao roubar o teu potencial, ele consegue estancar o processo que vai te levar à vitória, ao sucesso, a uma vida relevante. Amém? Quantos estão dispostos a, juntamente comigo, refletir sobre isso? E no final eu quero orar pela sua vida, orar para que você, em nome de Jesus, hoje, seja desatado, seja destravado, e esse potencial que Deus te deu, venha a ser descoberto, e mais do que descoberto, seja desenvolvido. Amém? Porque só assim você vai ser instrumento de glória para Deus. Dos 5 inimigos do potencial, o primeiro e o maior deles, o arqui-inimigo do potencial, é Satanás. Satanás é o maior inimigo do seu potencial. Sabe por quê? Que Satanás, ele tem como target, como alvo, o seu potencial? Porque ele sabe que se você estiver agindo em plena capacidade, você é páreo duro para ele. Se ele conseguir te levar para aquela zona em que você não tem capacidade, aí ele nem se preocupa com você. Mas você, na área do seu potencial, você é um inimigo muito respeitável. E Satanás, por isso, para que ele não tenha que lutar muito, para que ele não tenha que usar de todas as suas forças, ele vai no nascedouro, rouba a visão, rouba o entendimento do propósito e, sobretudo, ele tenta te tirar da área em que você tem potencial, tá? Lá em João capítulo 1, versos 9 e 10 diz assim, Jesus falando, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é sempre a porta para um lugar de prosperidade, de abundância, de pasto, de frutos. Quando você entra pela porta de Jesus, você sempre vai encontrar tudo de que você necessita para que você possa crescer na sua vida pessoal. Não só na vida pessoal, mas também na vida profissional, na vida familiar. Ou seja, quando estamos andando pela porta e caminhando pelo caminho que é Jesus, nós sempre vamos alcançar o nosso melhor. Gente, essa coisa de você descobrir o teu potencial é muito importante. Vocês não têm ideia de quantas pessoas me escrevem dizendo, pastor, o que eu faço para descobrir o meu potencial? Eu vou contar algo também que é verídico. Quantos de vocês já ouviram falar do Michael Jordan? Michael Jordan, é fácil você contar uma história usando o Michael Jordan como exemplo, porque ele é o maior de todos os tempos. Mas o Michael Jordan, aquele jogador de basquete excepcional, genial, jogando na melhor liga do mundo, ele se destacava muito. Houve um certo tempo em que o pai dele morreu e ele ficou muito desnorteado. O pai dele era o grande amigo dele, o grande mentor. E o pai dele era apaixonado por beisebol. Então, ele teve o desatino de achar que ele era bom em tudo, que ele podia jogar beisebol e se dar muito bem. E ele então abandona, né, a NBA no auge e vai jogar beisebol numa liga da segunda divisão. Ele simplesmente descobriu rapidamente que lá ele não se comparava nem aos piores jogadores de beisebol da segunda divisão. Então, no final de um ano, ele resolve, e é importante dizer que o Chicago Bulls, que já tinha ganho junto com o Michael Jordan, nunca tinha ganho. O Chicago Bulls, quando o Michael Jordan sai, já tinha ganho 4 títulos.
de campeão da NBA com o Michael Jordan. Quando ele sai, eles não vão nem para as finais, nem para os playoffs. Foi um ano terrível para eles, porque o astro tinha saído. Aí os jogadores, os amigos, convencendo ele para voltar, e ele decide voltar. Quando ele volta, no começo ele ainda estava não estava enferrujado, né? O treinamento para o beisebol era completamente diferente. No primeiro ano ele não ganha nada, mas já levou o Chicago Bulls a uma melhora muito significativa. E depois, no ano seguinte, ele ganha, e aí ele ainda ganha mais 2 títulos, inclusive ganhando como MVP, que é o melhor jogador das finais. Isso é o que o potencial faz. Quando você está dentro da tua área de potencial, você é extraordinário. Mas quando você está numa área que você não tem o potencial, você é medíocre. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus, o Criador dos criadores, não fez ninguém que não seja excepcional em alguma coisa. Se você não descobriu no que você é excepcional, a sua vida ainda não alcançou o máximo que poderia alcançar. Amém? Então é muito importante você entender que o primeiro inimigo do potencial, o ladrão, ele vem para te desviar desse caminho. Jesus, ele fala que ele, o pastor das ovelhas, a porta das ovelhas, nos leva a uma vida abundante. Mas o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E a primeira coisa que ele quer roubar da sua vida é o seu potencial. Quando você age naquela área para a qual você não foi criado, aquilo é difícil, aquilo é enfadonho, aquilo não traz alegria, você não tem paixão. Por quê? Porque você está fora da sua área. Contudo, quando você age na área para a qual Deus te preparou, te deu talento e dons, você faz toda a diferença. Amém? Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. É interessante isso, né? Porque o instrumento que Satanás usa é sempre a sedução. Quantos aqui se lembram da história do Pinóquio? As fábulas de Sopo, né? Bom, Pinóquio era aquele menino que foi criado a partir de madeira, né? Era um boneco de pau, que tinha como sonho, como objetivo, se tornar um menino de verdade. E o Gepeto o faz com todo amor, ele não tinha filhos, ele ama o Pinóquio de todo o seu coração. Mas logo alguém entra na história dele para levá-lo para a Ilha dos Prazeres. E lá vocês que conhecem essa história sabem que o Pinóquio foi tendo o nariz crescendo, as orelhas crescendo, o rabo de burro. Por quê? Porque a Ilha dos Prazeres levava as pessoas a uma transformação naquela figura monstruosa para a qual ele não tinha sido criado. É mais ou menos assim, gente. Satanás vai te seduzir para te desviar. E ele não só seduz, como ele tenta, como ele engana. E tudo isso para roubar o seu chamado, para roubar o seu propósito, para roubar o seu potencial. Então eu quero dizer para todos vocês, inclusive os que estão me vendo aqui na internet: cuidado com Satanás. Como é que você sabe que é ele que está chegando? Porque ele sempre vai te propor que você desobedeça a Deus, que você vá para longe de Deus. E então nós vamos continuar e ver os demais inimigos do potencial. E o segundo inimigo do potencial é o afastamento de Deus, ou o afastar-se de Deus. Isso é muito importante. João capítulo 15, versos 4 a 7, diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diga assim: sem mim nada podeis fazer. Será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Quantos aqui acreditam que Jesus só fala a verdade? Quantos acreditam que a palavra de Deus é a verdade? Quando você analisa esse texto, Jesus está falando com seus discípulos, pessoas comuns, na sua maioria pescadores. Tinha ali também Mateus, que era um escriba. Tinha gente que não era pescador, mas a maioria ali era pescador. E Jesus está dizendo ali o seguinte: olha, todos vocês podem e devem dar muitos frutos. Vocês foram criados para serem frutíferos. Esta é uma afirmação genérica e absoluta, é para todos. Quando você lê esse texto, inclui você. Então olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Jesus está falando com você e comigo. E está falando com você. Jesus não está dizendo alguns vão dar frutos e outros não vão dar frutos. Jesus está dizendo: todos vocês podem e devem dar frutos. Mas qual é a condição sine qua non, sem a qual isto não acontece? Você estar separado dele. E para deixar isto muito claro, ele usa a figura da parreira, né? Da videira, que dá uvas. A uva é muito comum em Israel. Os discípulos estavam cansados de ver parreiras, de pegar as uvas do cacho. E Jesus usa essa figura para dizer: olha, quando um ramo cai, por alguma razão, ele seca. E ele não vai dar mais fruto. Por quê? Porque ele não está ligado na videira. Da mesma maneira, se vocês não estiverem ligados a mim, vocês vão secar e não vão dar frutos. E só vai ter sentido pegar esses ramos secos e jogar no fogo. Então o que Jesus está dizendo para você é que Satanás vai sempre tentar te separar de Deus. Agora, essa história de você acreditar que você não tem valor, que você não tem potencial, de que você não dá frutos porque você é burro, porque você não teve uma boa história, porque você não tem talento, isso é mentira. O que Jesus está dizendo é: todos vocês vão dar frutos, porque eu sou a videira, e eu sou uma videira que frutifico. Agora, para você dar fruto, você tem que estar ligado a mim. Amém, igreja? Essa é a condição. Então, se você é uma pessoa que está aí aceitando viver uma vida medíocre, uma vida sem desenvolver o seu potencial, na verdade você não entendeu que se você estiver ligado a Jesus, recebendo a seiva dele, os nutrientes que vêm dele, você vai frutificar e frutificar muito. E ele diz: porque um ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Então, a primeira pergunta que você deve fazer: as coisas não estão frutificando na minha vida, por quê? Eu estou ligado nele? Eu estou fazendo as coisas que eu deveria fazer? Por quê? Porque o Senhor é a fonte de todo o potencial. Eu, na minha vida, durante a minha infância e adolescência, eu cansei de ouvir impropérios e palavras ruins a respeito do meu futuro. Eu não estava ligado ao Senhor. É óbvio que eu não podia dar bons frutos. Os meus frutos eram péssimos. Eu era um menino cheio de raiva, cheio de ressentimento, de sentimentos contrários ao propósito de Deus. Mas no dia que eu entendi que Cristo me amava, eu desabrochei. E eu quero dizer que eu não sou diferente de você. A diferença no mundo de pessoas que são bem-sucedidas daquelas que não são
tem muito mais a ver com você descobrir o seu potencial e estar ligado ao propósito de Deus do que qualquer outra coisa. E aí, quando eu estou falando de sucesso, eu não estou falando só de dinheiro, porque tem gente que é tão miserável que a única coisa que tem é dinheiro. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de ser bem-sucedido, de ter uma vida relevante, de ter uma família bonita, de onde puser a mão prosperar, amém? De ser um exemplo para as pessoas que olham para você. Como isso é possível se nós não estivermos ligados em Jesus? Então Satanás sempre vai tentar fazer você se afastar de Deus. Pessoas que se afastam de Deus, sonhos nunca se tornam realidades. Planos não saem do papel. Ideias não se concretizam. Alvos não são alcançados. Eu me lembro de Jonas. Jonas era um homem de Deus. Jonas era um profeta de Deus. Quando ele decidiu sair do propósito de Deus, afastar-se de Deus, tudo que estava ao redor dele, deu errado. Veio tempestade, o navio ia afundar. Todo mundo falou: tem alguém aqui que está trazendo maldição, porque perceberam que aquela tempestade era muito mais poderosa do que de costume. E ele naquele momento entendeu que ao invés de ser um instrumento de bênção, ele estava sendo o instrumento de maldição. Então, meu querido, se você está longe de Deus, a melhor coisa a fazer é se arrepender e voltar. O Senhor sempre vai estar aberto para te receber. Sabia disso ou não? A Bíblia inteira mostra Deus disposto a receber o seu povo de volta. Mas Ele não vai andar com as suas pernas. Você vai ter que andar sozinho. Está me entendendo ou não? A decisão é tua. O Espírito Santo, Ele fala com você, mas a decisão é tua. E a decisão e o arrependimento é aquele estado tão profundo de compreensão que você para de dar desculpas e diz: eu vou fazer isso a despeito dos obstáculos. Alguma vez na tua vida você já lutou por alguma coisa a despeito dos obstáculos? Você faz qualquer negócio para conquistar aquilo? Eu creio que o verdadeiro arrependimento é assim: você faz qualquer coisa para que você possa voltar para Deus e que você possa alcançar o seu propósito e desenvolver o seu potencial. Agora, enquanto o diabo continuar te colocando na cabeça que você é uma vítima, oh Deus, oh vida, eu não consigo, por quê? Porque eu sou pecador, porque Deus não me ama, porque Deus mudou os seus planos com a minha vida. Não, os planos de Deus são imutáveis, a vontade de Deus é imutável. Ele continua querendo usar você para a glória dele. Ele continua querendo te usar como um dínamo neste mundo, amém? Agora, a decisão de voltar para perto de Deus é tua. O que Deus falou continua valendo. Então a questão aqui não é se você tem ou não um potencial, é se você está ou não ligado na videira. O terceiro inimigo do potencial é a desobediência. A Bíblia repetidamente assevera, manifesta, expressa, ensina, afirma que a desobediência traz consequências. A desobediência de Adão introduziu a morte no mundo. Mas você vê muitas outras manifestações. Por exemplo, quando o povo de Israel vai entrar na terra prometida, Deus fala assim: ó, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estavam lá no Egito. Lá no Egito você podia jogar a semente em qualquer lugar, pisar que nascia. Por conta das cheias do Nilo, né? As margens do rio Nilo eram sempre muito férteis. Mas o lugar onde vocês vão, não é assim não. É uma terra bonita, ela tem montanhas, tem vales. E é o seguinte: eu vou mandar chuva, mas se vocês desobedecerem,
eu vou cerrar os céus. Não vai chover. E pode jogar semente que não vai nascer. E lá, em 2 Crônicas 7,14, quando Salomão vai consagrar o templo, diz assim, Deus começa dizendo, se eu cerrar os céus, olha para a pessoa do lado e diga assim, Deus fecha os céus. Eu vou usar uma figura um pouco mais moderna. Deus fecha a torneira. Aquela promessa de que aqueles que crerem em mim fluirão rios de água viva, é verdade. Mas experimenta querer andar em desobediência. A torneira fecha. Se eu cerrar os céus para que não chova, mas Deus, graças a Ele é tão longânimo, né? Que Ele diz assim, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Amém? Então estarão abertos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. De novo, o diabo te tenta, te seduz, te engana, aí você peca, aí ele acusa. E aí quando vem a acusação, você fica lá, e tadinho de mim, errei, não tem mais jeito. E ele quer que você continue assim. O que ele não quer é que você diga, Senhor, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu vou até o meu pai, como disse o filho pródigo. Quando existe arrependimento, existe restauração. Mas andar em pecado fecha os céus para que não chova. Quando Deus entra na terra de Israel, certa vez eles estavam passando por um lugar onde havia 2 montes, Monte Gerizim e o Monte Ebal. E Deus usa de vamos dizer assim, de um ato profético, né, de um ato teatral para o povo se lembrar. Primeiro do Monte Ebal e do Monte Gerizim, ele fala sobre as bênçãos e as maldições. E ele diz, vocês vão escolher. Você vai escolher. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, o que você vai escolher? Bênçãos ou maldições? Quantos querem escolher as bênçãos? Mas como é que vem as bênçãos? Obediência. De novo, hoje eu vou repetir muitas vezes. Eu quero que você fale comigo. Deus me criou. Deus me fez com um grande potencial. Deus me fez para brilhar nesse mundo. Diga, Deus me fez para ser luz do mundo e sal da terra. Diga, a palavra de Deus me promete que se eu permanecer em Cristo, eu vou dar muitos frutos. Mas se eu desobedecer, vem a disciplina, vem o juízo. A desobediência, queridos, portanto, é o melhor jeito que você pode encontrar para desperdiçar o potencial que Deus tem na tua vida. E quando você desperdiça o potencial, você simplesmente retarda, posterga ou simplesmente elimina as metas que Deus tinha para você. Enquanto há vida, há oportunidades. Mas toda vez que você escolhe desobedecer, você ou está retardando a meta, postergando a meta, ou você simplesmente vai eliminá-la da sua vida. Agora, é muito importante que você entenda isso, porque o fulcro da questão não é se você tem potencial ou não. O fulcro da questão é se você está andando na vontade de Deus ou não. Quantas pessoas que você conhece que tinham um grande potencial e que nunca passaram do potencial e não alcançaram aquilo para o qual tinham potencial? Sim ou não? É muito importante você entender, queridos, que
O potencial, ele te leva a alcançar um patamar que glorifica a Deus. Por exemplo, quantos aqui já viram a nossa pianista, a Olga, tocando? Ela já até deu concertos aqui, está com um canal lindo no YouTube. Vão lá, se inscrevam no canal dela, porque é música boa. A Olga é capaz de tocar uma peça dificílima sem esbarrar nada. Quantos aqui já viram um medalhista olímpico? Por exemplo, Michael Phelps nadando. É lindo, né? Parece um peixe. Deixa eu perguntar para vocês, essas pessoas nascem concertistas? Nascem medalhistas olímpicos? Sim ou não? Não. Elas são forjadas. Ninguém chega a desenvolver o potencial sem muito trabalho, sem muita meta, sem muito foco, sem muita obstinação. Deixa eu perguntar para você. Você está obstinado para cumprir o propósito de Deus na tua vida? Porque nesse mundo os vencedores não são os mais talentosos, são os mais obstinados. São aquelas pessoas que entendem que Deus colocou aquilo na vida delas e lutam por aquilo até que se realize. Por que Deus usou um apóstolo Paulo? Por que Deus chamou um apóstolo Paulo? Porque aquele camarada, ele podia ter todos os defeitos do mundo, mas ele era obstinado. Antes, ele usava o potencial dele para longe da vontade de Deus. Mas no momento que ele se converte, sozinho aquele homem mudou o mapa da Europa. Nada podia pará-lo, o diabo não podia pará-lo, as pessoas não podiam pará-lo, a perseguição não podia pará-lo. E ele se preparava para aquilo. Ele diz, esquecendo minhas coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor, você pode dizer, eu creio nisso. É este mesmo homem que pôde dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Obstinação em obedecer o chamado, o propósito, a vontade, a estar com Deus. Que Deus me mandou dizer para você e para você que está aí, a igreja de Jesus tem tudo para fazer diferença, para ser levantada, as pessoas em postos de liderança, para se destacar. Por quê? Porque nós estamos ligados na videira. Então cuidado com a desobediência, porque a desobediência rouba o seu potencial. Em quarto lugar, eu quero falar sobre o pecado. Ah, pastor, mas a desobediência não é o pecado? Claro que é, mas a desobediência eu vejo como aquele estado inicial. E quando eu falo de pecado, eu já falo de um estado mais amadurecido, de uma rebelião consciente, de um estilo de vida, de uma escolha de caminhar contra a vontade de Deus. E esse é o objetivo do diabo, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Mas espera lá, como é que ele mata? Ele mata pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Vocês se lembram quando Balaão recebia dinheiro para amaldiçoar Israel e ele não conseguia? Chegou uma hora e ele falou, bom, eu não consigo amaldiçoar esse povo, eu tenho que abençoá-los. Mas aí ele chegou e disse para o rei, é muito fácil. Balaque, é só você mandar prostitutas e levar o povo ao pecado, porque o pecado leva à disciplina, ao juízo e à morte. É isso que o diabo fez e é sempre isso que ele fará. Então a desobediência leva a uma vida de pecado. Agora, eu quero fazer uma digressão aqui, aprofundar o tema. A palavra hamartia, que é a palavra grega do Novo Testamento para pecado, significa quebrar a lei. Literalmente a Bíblia diz que pecar é transgredir a lei,
transgredir a lei. Deus estabeleceu, não interessa. Quem pode manda, quem não pode obedece. Se você quer ser uma pessoa abençoada, para de querer brigar com Deus, você vai perder. Sabe quando Deus deixa você ganhar? Quando você quer fazer o certo, como Jacó, que lutou com o Senhor para ser abençoado. Jacó falou: Deus, eu não aguento mais ficar sendo um usurpador, um enganador, eu quero ser diferente. E o anjo do Senhor, que era Jesus ali lutando com ele no vácuo de Jaboque, deixou ele ganhar. Mas querido, se você quiser ganhar de Deus fazendo o pecado, vai ser uma parede que Ele vai botar na tua vida, você não vai avançar 1 milímetro na tua vida. Hamartia significa transgredir a lei. Mas no Velho Testamento a palavra no hebraico para pecado, hatá, significa errar o alvo. Uma flecha que não atinge o alvo é desperdiçada. Um indivíduo que não atinge o alvo e o propósito de Deus desperdiçou a sua vida. Desperdiçou o seu talento, desperdiçou tudo que Deus sonhou para ele. E essa é a razão porque pessoas tão talentosas e tão habilidosas que voluntariamente escolhem viver fora do propósito de Deus, não são felizes. Tem sempre dentro de si um vazio, uma culpa, porque o mesmo demônio que te tenta é o que te acusa. Então, portanto, errar o alvo é desperdício do talento, é desperdício das oportunidades, é desperdício do potencial. O rei Davi experimentou o afastamento de Deus, e aí foi tentado por uma mulher, Betseba, e voluntariamente escolheu o pecado. E a consequência disso foi muito ruim. O filho que nasceu morto. O soldado leal, que era mulher de Betseba, ele teve que mandar matar. E por causa disso, Deus disse: Davi, por causa disso, a espada nunca mais apartará da tua casa. A vida de Davi foi afetada definitivamente. Deus é um Deus de graça? É. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas as consequências daquela escolha não passaram impunes. Então, meus irmãos, hoje eu quero dizer para você que todos nós somos tentados. E hoje, mais do que nunca, Satanás está se levantando para levar a igreja para longe deste temor que nos leva a nos afastar do pecado, porque hoje existem até teologias, a graça, eu creio na graça, e a graça de Jesus é maravilhosa, mas existe uma teologia chamada supergraça. Pode fazer o que quiser, porque Jesus já perdoou na cruz. Experimenta aí por esse caminho, que você vai ver o que vai acontecer com você. Porque toda vez que você escolhe o pecado, você está abrindo brechas e autoridade para que Satanás venha destruir a tua vida, roubar o teu potencial e o teu propósito. A Bíblia diz que quando comparecemos diante do tribunal de Cristo, algumas pessoas estarão salvas, mas toda a vida delas, quando passar pelo fogo, vai queimar e não sobrar nada além de cinzas. Então, meu querido, você tem que ter obstinação para deixar o pecado. Peça para Deus te ajudar. Se você está amarrado, se você está com a sua alma dominada, se rebele contra isso. Você pode se rebelar. E se você clamar ao Espírito, Ele vai te ajudar na sua fraqueza. Amém, igreja? Porque o pecado consciente nos leva a uma vida de esterilidade, uma vida de vergonhas. Davi, depois que pecou, ele escreve um salmo,
Salmo 51, para retratar o que aconteceu no seu coração, na sua alma. E eu vou ler os versos 9 a 12. Ele fala para Deus: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me, Senhor, com um espírito voluntário. A gente vê aqui algumas consequências devastadoras na alma de Davi, quando ele pecou. Primeiro é vergonha. Esconde o teu rosto de mim, Senhor, das minhas iniquidades. Ou seja, Deus, não me encara não, porque eu não consigo que o Senhor me encare. A vergonha é o primeiro passo. A culpa é o segundo. Ele diz: apaga todas as minhas iniquidades. E eu quero dizer para você que nós precisamos dizer isso para Deus mesmo. Porque é melhor correr para Deus do que correr de Deus. Judas correu de Deus e foi um indivíduo legalista. Falou: não tem mais jeito para mim, e se matou. Pedro não. Pedro correu para Jesus e foi perdoado. E o nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia, de perdão. Saiba isso. Se o diabo está dizendo que o teu pecado não tem perdão sim. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, igreja. Mas não existe perdão sem arrependimento. Além de vergonha e culpa, vem a fraqueza. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Quem está falando aqui é o grande rei Davi. O camarada que não tinha medo de ninguém. Que com 17 anos de idade enfrentou um gigante de quase 3 metros de altura. Davi, quando estava no Senhor, ele era imbatível. Mas em pecado, ele estava fraco. Fraco emocionalmente, fraco espiritualmente. Por isso que ele diz: Senhor, renova em mim um espírito inabalável. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer drenar a sua energia. Ele quer drenar a sua paixão. Ele quer roubar a tua alegria. A alegria da salvação. A força para você caminhar. Amém. A certeza de que Deus tem algo grande para você. E aí ele fica: ah, seu pecadorzinho, quem é você? Vai embora, você não é nada. E o camarada fica ali: oh vida, coitado de mim. O potencial que está dentro de você, Deus não tirou. Sabe por quê? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: tem um tesouro dentro de você. Meu amado da internet, tem um tesouro dentro de você. Não aceite a acusação do diabo não. Confesse o seu pecado. A Bíblia diz que aquele que encobre as transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Volta para Deus. Volta para a sua palavra. Volta para a obediência. Porque Deus ainda não terminou a obra que Ele começou na tua vida. Aleluia, aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Além da fraqueza vem a rejeição. Não me repulses da tua presença. Deus jamais vai te repulsar da sua presença. O Espírito Santo não sai de você, mesmo quando você peca. Só que você pode entristecer, você pode provocar ciúme ao Espírito, e você pode apagá-lo. Então aquele dínamo, aquele poder, aquele rio de água viva que vai sair de você quando você confessar o seu pecado e você se colocar na vontade de Deus, fica lá represado. E o diabo já era. Não tem volta, não tem perdão. Você vai para o inferno. Deus não te ama mais.
E o resultado disso tudo é uma vida de tristeza profunda. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Presta atenção numa coisa aqui, meu querido. Você acha que tem alguma coisa que você possa ter feito que seja mais poderoso do que a cruz? Você acha que o sacrifício de Jesus é tão incapaz de suplantar o teu erro? Deixa eu te perguntar. Se somar todos os pecados da humanidade e comparar com o que Jesus fez, numa balança, qual pesa mais? Falem, gente. O sacrifício de Jesus. Então, o teu pecado é nada perante do sacrifício do Senhor. Amém? Então, não fique esperando. Hoje é dia. Eu quero profetizar na tua vida. Você que está me ouvindo aí, eu quero profetizar agora as cadeias da tua alma, do teu coração arrebentadas pela palavra de Jesus que está sendo pregada agora na tua vida. Eu profetizo libertação. E o mesmo vale para você aqui. Eu não estou aqui para acusar vocês não, irmãos. Eu sou pecador também, eu luto igualzinho todo mundo. Mas uma coisa eu descobri: eu não vou deixar o diabo ganhar na minha vida. Diga assim: eu não vou deixar o diabo ganhar na minha vida. Eu vou tomar a decisão certa. Eu vou fazer o que o filho pródigo falou. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar. E o pai já está com os braços abertos. O Senhor está chamando ao arrependimento esta igreja do século 21, a igreja de Laodiceia, porque Ele ainda quer derramar um grande mover de avivamento para quebrar os grilhões das trevas. E Satanás sabe disso. Mas enquanto você acreditar que o teu potencial já foi desperdiçado completamente e que não tem volta para você, ele terá vencido. O quinto e último inimigo do potencial é o medo. Sabe o que o medo é, meu querido? O medo é ter fé no impossível. O que eu estou querendo dizer? É você acreditar que é impossível você realizar o que Deus tem para você. Que é impossível Deus te perdoar. Que é impossível Deus mudar a tua sorte. Que é impossível Deus restaurar os erros que você cometeu. Que é impossível nessa circunstância você se dar bem. Isso é medo. Medo é a certeza absoluta. É a fé na impossibilidade. É você habitar em tudo que não pode dar certo. O medo de acidentes impedem pessoas de dirigir. Impedem pessoas de subir num avião. O medo do fracasso impede o indivíduo de começar um negócio. Todo grande empresário já faliu, já quebrou, já entrou em concordato. Faz parte. Só que o camarada que vence, ele enfrentou o medo. Agora, pessoas que têm medo nunca vão ter coragem de se lançar aos desafios. Então, o quinto inimigo do teu potencial é o medo, porque o medo impede que você ande pela fé, que você sonhe os sonhos de Deus, que você desenvolva, que você ande sem enxergar o resultado, que você se lance na vida porque sabe que quem chamou é poderoso para cumprir, para habilitar, para proteger, para dirigir. Quem anda pela fé desafia o impossível. Amém? No tempo de Davi, quando Golias estava lá desafiando Israel todo o tempo, 40 dias e 40 noites, não teve nenhum israelita que enfrentou medo. Mas teve um jovem de 17 anos
que descobriu que o seu potencial de guerreiro era extraordinário. Vocês já imaginaram se Davi não tivesse matado Golias? Ele seria uma pessoa comum. Vocês já imaginaram se o Pelé tivesse nascido na Islândia e não tivesse jogado bola? Ele ia ser uma pessoa comum. Deus, Ele te coloca no lugar certo, mas dentro de você já tem um potencial certo. O medo tem que sair da sua vida. Quando Deus chama Josué para que ele pudesse levar o povo à terra prometida, lá no capítulo 1 de Josué, versos 7 a 9, Deus fala com ele: tão somente, diga, tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido. Por onde quer que andares, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja que nesse texto aqui a gente tem todos os outros elementos da pregação juntos. Deus falou: é o seguinte, Josué, essa conquista é a minha vontade, é o meu propósito. Eu escolhi você, você vai fazer acontecer. O que eu quero de você? Coragem. Medo não combina com essa conquista. Olha para a pessoa ao teu lado e diga: medo não combina com conquista. E ele diz: obedeça a instrução que Moisés te deu. Não cesses de falar do livro dessa lei. Diga assim: a Bíblia. Não tem livro que tenha mais capacidade de gerar fé e coragem do que a Bíblia. Eu já enfrentei momentos da minha vida em que eu temi. Mas quando eu li a Bíblia, quando eu ouvia uma pregação, eu saía de lá com coragem. E você não vê ninguém corajoso que não queira conquistar. Quantos aqui estão vivendo um desafio difícil na sua vida agora? Eu peço que você fique de pé. Você vai repetir comigo essa palavra aqui, porque essa é a palavra de Deus, tá? Repita comigo, porque você vai gravar isso no teu cérebro. Diga assim: Deus me criou com um propósito, e esse propósito é grande. Diga: eu estou no meio de uma guerra, mas eu sei que dentro de mim Deus colocou um grande potencial. Diga: eu sei que dentro de mim há dons, há talentos e o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço perdão por duvidar, por descrer, por achar que o Senhor não tem um propósito grande para mim. Perdão pelos meus pecados, perdão pela minha desobediência. Senhor, eu entendo que eu só darei frutos se o Senhor estiver ligado a mim e eu ligado ao Senhor. Eis-me aqui hoje, meu Deus, eu te peço, perdoa os meus pecados, restitui em mim a coragem para enfrentar esta batalha, sabendo que quem chamou é fiel. Diga: tu és fiel, Senhor, para cumprir o teu chamado na minha vida. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, diga: eu creio. Então a dica que eu quero dar para você nesse período de luta e de batalha, para você que está em casa também: obedeça. Obedeça a palavra. Fale a palavra.
Não fique ouvindo pessoas que vão destruir a sua fé. Ultimamente eu nem ouço mais essas notícias de televisão. É só para destruir a fé. Eu ouço a palavra, eu ouço pregações, eu leio a Bíblia, eu oro. Eu vou cercar a minha vida de pessoas que vão me ajudar a crer. Medita de dia e de noite. Quanto mais a palavra de Deus estiver tomando conta dos seus pensamentos, mais você vai vencer as suas batalhas. E Deus fala: não te mandei, não tu mandei eu. Ser forte e corajoso. Deus falou várias vezes. Existem inúmeras promessas de Deus. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Aquele que começou uma boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo. Deus não mudou, meu querido. Diga assim: Deus não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele ainda é o Salvador. Ele ainda é o intercessor. Ele ainda é quem mandou o Espírito Santo, que nos capacita, que nos habilita, que nos dá dons. Então não importa o regime que nós vivamos, a situação econômica, importa que Ele é o Rei do universo. E aquilo que Ele estabelece, ninguém pode impedir. A sua palavra há de ser cumprida. Os seus propósitos não podem ser anulados. E Ele faz isso na minha vida e na sua vida. Eu queria que você fechasse os olhos. Eu falo com você que está me vendo pela internet, mas falo com você que está aqui hoje também. O primeiro passo que você precisa dar para se encontrar no centro da vontade de Deus é entregar o seu coração para Jesus Cristo. A cruz de Cristo precisa ser o centro da sua vida. Se você chegou aqui hoje, talvez triste, talvez abatido, talvez cheio de culpa, talvez desanimado, mas você ouviu essa palavra e essa palavra moveu o teu coração. E você gostaria de dar o seu coração para Jesus, dar a direção do teu carro, dar o leme do teu barco para Jesus. A Bíblia diz que com o coração nós cremos para a justiça, e com a boca nós confessamos para a salvação. Então, se você hoje está cansado de lutar sozinho e quer entregar a sua vida, o rumo da tua história para Deus, eu quero orar por você onde você estiver. Você que está aí me vendo na internet, vai aparecer aí uma tela com um QR Code onde você possa aproximar o seu celular, para que a gente possa saber que você está dando a sua vida para Jesus e saber quem é você, para intercedermos pela sua vida. Quando eu for fazer essa oração, você faz comigo. Mas eu quero orar por você que está aqui também. Alguém hoje, nesta manhã, quer entregar a vida para Cristo e dizer: eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida e conduza a minha vida a partir de hoje. Levante a sua mão, eu vou orar por você onde você estiver. Alguém? Graças a Deus por essa vida. Quem mais? Mais alguém? Graças a Deus por essa vida. Fique com a mão levantada. Graças a Deus por essa vida. Mais alguém? Gente, não perca a oportunidade. Hoje é a sua chance. Levante do seu lugar, você que está entregando a vida para Cristo. Por favor, eu quero orar por você e com você. Fique de pé, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, tudo isso que o pastor falou diz respeito a mim. Já me senti sem coragem, rejeitado, sem fé. Mas hoje eu quero dar minha vida para Ti. Hoje eu quero me entregar e te pedir que o Senhor mude a minha vida.
A partir de hoje, Senhor, eu te peço, revela o meu potencial, revela o motivo da minha existência. E eu quero estar sempre contigo, todos os dias, até o fim. Amém. Eu vou pedir aos diáconos que anotem, são muitas pessoas, anotem o nome dessas vidas, para a gente depois orar por eles também. Por favor, os diáconos cheguem até vocês, fiquem de pé. Você que está aqui me vendo também, se você entregou a vida para Jesus, hoje Deus vai começar uma obra nova na tua história, em nome de Jesus. E a igreja, vamos ficar de pé, porque Deus não mudou o seu propósito e o seu chamado, amém? Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o nosso Deus, porque há um grande potencial. Diga assim: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Diga: eu sei que o Senhor vai fazer algo lindo na minha vida. Amém? Você pode dar um glória a Deus e uma salva de palmas, porque Ele vai fazer isso na tua vida também, meu irmão.